Olá, meu nome é Pedro Henrique Lima, eu sou jornalista e estudante de graduação em História na Universidade Federal Fluminense. Bom, desde o ano passado, atuo como bolsista de iniciação científica pela FAPERJ no projeto Em Torno da Notícia, realizado sob orientação de Rodrigo Bentes Monteiro. E como parte deste primeiro ano de pesquisas, publiquei recentemente um artigo na revista discente Cantareira, que vocês podem ver aqui na tela, em que foi feita uma análise crítico-textual da notícia da sublevação que nas minas do Ouro Preto houve no ano de 1720, manuscrito que traz uma narrativa da revolta de Vila Rica. Tomando este códice como peça literária, segui o programa analítico delineado por Erich Auerbach na tese sobre a novela no início do Renascimento. Aqui o filólogo alemão ensaia uma leitura das relações entre literatura e história a partir de três eixos: moldura, protagonistas e composição. Bom, voltaremos nisso mais à frente, mas antes, vamos entender que documento é esse que trata da famosa sublevação de 1720. A notícia, na verdade, consiste na edição de outro manuscrito mais conhecido, o Discurso Histórico e Político. Ambos foram possivelmente produzidos ainda no contexto da revolta, pelas mãos de dois jesuítas associados ao governador das Minas, o terceiro conde de Assumar. Para esse artigo, eu usei tanto a transcrição quanto a cópia digital do códice, hoje depositado no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Antes de chegar ao Brasil com o advogado e colecionador fluminense Alberto Lamego, esse manuscrito teria circulado no século XVIII por uma elite portuguesa que era ávida por gazetas e sucessos sobre batalhas no exterior. E o que chama a atenção nesta notícia é a elegância e a riqueza de detalhes no relato da revolta de Vila Rica. Daí a pertinência da tese de Auerbach para este trabalho. Dos três conceitos que falamos acima, a moldura permite entrever a atmosfera de uma obra literária, enquanto os protagonistas revelam esse enquadramento e a composição lida com a articulação dos acontecimentos na narrativa. Acima dessa trinca analítica está a preocupação em entender como o texto constrói uma realidade que lhe é própria, a partir dos dados do mundo sensível. Bom, é sabido o percurso da revolta de Vila Rica. Neste códice setecentista, Pascoal da Silva Guimarães, Sebastião da Veiga Cabral, Felipe dos Santos, entre outros, se unem contra o governador Conde. Depois de sucessivas noites de motins, o Conde decide pela prisão desses personagens, o que instiga ainda mais os rebeldes. Por fim, temos o castigo da sublevação na queima do Morro de Pascoal e a condenação sumária, seguida do enforcamento e esquartejamento de Felipe dos Santos. Nessa rica construção, temos uma moldura das minas sempre inquietas, palco de sublevações contra o rei. Assim, o texto busca convencer sobre a necessidade do castigo. E isso se faz com um vivo jogo de contrastes entre as virtudes do herói conde, que aparece aqui de forma anônima, vale destacar, e os vícios dos vilões locais. Inúmeras são também as digressões, os exemplos e as notas marginais, 300 no total, que glosam o conteúdo dos parágrafos. Notamos, portanto, um enquadramento que é didático, sobretudo na segunda parte do manuscrito, quando são expostos 9 motivos que justificam o violento castigo, além de teorias sobre a reputação dos príncipes e uma micronarrativa exemplar de Palmares. Interessa aos autores desqualificar as ações e os caracteres dos moradores das minas. O texto não traz muitas camadas para caracterizar esses protagonistas, e sabemos pouco de suas trajetórias. Convém destacar estratégias e intenções, o que promove um quadro amplo da forma de sociabilidade típica das minas no começo do século XVIII. E é justamente esse jogo de ação e reação que confere movimento à composição do texto. Sabemos o desfecho de antemão, o que importa mais são as reflexões que cada episódio suscita. Contudo, essa densidade não compromete o conjunto da obra, que faz uma leitura da realidade das minas bastante condicionada pelo olhar aristocrático. Podemos imaginar a satisfação dos prováveis leitores da notícia ao conhecerem a derrota dos sublevados e a manutenção da hierarquia típica de antigo regime. Por meio dessa simbiose entre crítica literária e história social, compreendemos como este códice poderia atender ao gosto de uma elite letrada portuguesa. De modo geral, os historiadores buscam extrair informações objetivas dos documentos, e só essa objetividade não basta. A forma faz parte do discurso e, consequentemente, da representação do mundo real. Muito obrigado!